Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus que abençoe grandemente pela presença dos irmãos no Santo Culto. Mais uma noite nós estamos reunidos para louvar o Senhor. Vai compartilhando a live, avisando o povo de Deus que nós estamos no ar. E vamos cultuar, ouvir a palavra, cantar os hinos, orar a Deus. Tenho certeza que o que nós precisamos, o Senhor tem nas suas mãos para nos dar. Tá bem? Vamos louvar o Senhor com o cântico 191, 191. Quando Jesus voltar com glória triunfal, Ele me levará ao lar celestial. Eu viverei com Deus nessa real mansão, onde receberei o galardão. O meu Senhor, eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Anjos e querubins ali contemplarei, com eles estarei diante do meu Rei. A Deus sou Criador, iremos adorar e hinos de louvor de tributar. Com meu Senhor eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Cristo irá no céu as bodas celebrar e me fará entrar e tudo contemplar. Por fim conhecerei a face do meu Rei.
lar do céu. Eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 49, 49. Glória a Deus. Buscando estás, feliz por vir, em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás. Vem receber, a graça de Jesus. Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Cristo Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor e muito feliz nos faz. Vem receber, vem sem tardar, a graça de Jesus. Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Se oprimido tu estás, não deves mais tardar, só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber, vem sem tardar, a graça de Jesus. Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Glória a Deus. Irmãos, vão mandando os pedidos de oração, que nós vamos cantar agora o hino 263 para nós orarmos. Então, vão mandando através da live aí, dos comentários, os seus pedidos de oração, para que em seguida nós possamos orar ao Senhor, e não deixe de compartilhar a live com os seus contatos. Hino 263. Glória a Deus. Quero subir por fé ao Monte Santo,
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar a Deus agora, pedir ao Senhor a sua bênção em favor da sua igreja, do seu povo, toda a irmandade que está nos acompanhando aí através da live, que já tem compartilhado, pedimos que continue compartilhando, avisando seus contatos, que o culto está no ar. Nós vamos orar a Deus agora, e é importante que você que está acompanhando o culto, não seja só um espectador, que você ore também junto de nós, que você clame junto de nós, para que o Espírito do Senhor também possa visitar a sua vida, visitar a sua alma, onde você estiver, você possa se sentir reconfortado, abraçado e abraçada por Deus. É necessário que tenhamos essa comunhão, para que o culto se desenvolva, transcorra em paz, e nós possamos, como já disse, sentir essa boa presença de Deus nos nossos corações. Nós vamos pedir que o Senhor, mais uma vez, se lembre de nós e nos mande do céu o conselho da sua santa palavra. Ajoelhados, no nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés em oração, para Te agradecer por mais esse dia de vida, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor, que tivestes para com a nossa alma. Nós temos recebido de Deus grandes misericórdias, grandes coisas e benefícios, Senhor, e bênçãos, de maneira que se ficássemos o resto da nossa vida ajoelhados, não seria suficiente para agradecer tudo aquilo de bom que Tu tens feito na nossa vida. Mas Te agradecemos, porque por contar com a Tua misericórdia que estamos aqui adorando ao Senhor e Te louvando, Senhor, crendo que Tu estás desde o céu recebendo a nossa humilde oração. Sabemos que os dias são maus e que o Teu povo tem enfrentado grandes guerras, grandes lutas, mas cremos por fé que em todas elas o Senhor nos dará escape, o Senhor nos dará livramento e mostrará para nós o seu poder santo, a sua misericórdia. Queira, Senhor, tomar nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade por família, enfermidades, causas, tribulações, viagens, acidentados e testemunhados. Senhor, o Teu povo tem crido de todo o coração no poder da oração e tem se dedicado, Senhor, em orar a Deus, tem se dedicado em clamar a Deus. E o Senhor de pronto nos tem respondido, ó Deus. Temos sentido a Tua voz falando aos nossos corações e nós temos sentido também o Teu perdão caindo sobre a nossa alma. Nos nossos momentos de fragilidade, de falha, de erro, o Senhor tem perdoado, tem animado e protegido o Teu povo, de maneira que nos resta somente Te engrandecer, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Somente Te louvar, Senhor, e agradecer por tudo de bom que Tu tens feito na nossa vida. Esse ano que foi tão duro, tão difícil para todos nós temos alcançado também de Deus tanta coisa boa, e temos conhecido melhor a Tua vontade, temos conhecido melhor o Teu querer na nossa vida, e cremos também que através dessas provações nós temos sido convertidos a Deus, e a nossa vida tem sido, Senhor, também acrescentada de coisas boas, de, Senhor, entendimento maior e melhor da Tua santa palavra. Queremos orar pela nossa irmandade nos 4 cantos da terra, onde o Teu povo estiver reunido, adorando a Deus junto de nós, que possam ser alcançados pelo Senhor, que nesse próximo ano a Tua obra continue a prosperar, a alcançar vidas, que o Senhor nos guarde nas nossas missões, nas nossas viagens, em atendimento da Tua obra, por onde nós estivermos. Senhor, faz com que a Tua luz resplandeça sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus eterno, visita as nossas famílias, visita, Senhor, os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que diante de Deus nós representamos e apresentamos a vida delas nas Tuas mãos. Senhor, se tem alguém enfermo, alguém entristecido, desanimado, que no nome do Senhor Jesus, a Tua presença, a Tua glória possa encontrar essa vida e ele ou ela possam se sentir, Senhor, animados a estar diante da Tua presença. Oramos por aqueles que estão em recuperação contra a Covid,
contra o câncer, como a Camilinha, a bebezinha, a Juliana, a cunhada do irmão N, Senhor, a irmã Ana, a irmã Patrícia, a irmã Virgínia, ó Deus eterno, a filha do irmão Paulo e da irmã Rebeca, que está também lutando para se curar desse problema na tireoide, e tantos outros, Senhor, que têm passado por essa enfermidade do câncer. No nome do Senhor Jesus, põe a tua mão de cura, tua mão de libertação, a tua mão, Senhor, que opera milagre, prodígio e maravilha. Glória ao nome do Senhor. E faze, Senhor, a tua luz maravilhosa resplandecer sobre essas vidas por amor do teu santo nome. Nessa noite abençoa esse culto, guia, direciona pelo teu Espírito Santo, e do alto da tua glória, manda-nos a tua santa palavra, manda-nos, Senhor, o teu conselho, e vem falando com a nossa alma e com o nosso coração, ajudando-nos, Senhor, a permanecer fiéis a ti, aguardando a tua volta para morar no reino da tua glória. Guia, Senhor, os nossos passos por caminhos de verdade, de retidão e de justiça. Temos certeza, Senhor, que por onde passarmos, nós veremos os teus sinais, a tua obra acontecendo na nossa vida, e o teu nome será glorificado, Senhor, o teu nome será exaltado por tudo de bom que tu nos tem feito e por tudo de bom que tu nos ainda vai fazer, Senhor. Assim, ó Pai amado, Pai de misericórdia, amor e graça, faz, Senhor, com que sempre estejamos diante da tua presença e que não venhamos deixar que nada desse mundo venha tirar a nossa fé e a nossa comunhão contigo, que nós estejamos sempre clamando, orando, buscando, Senhor, a boa parte, buscando, Senhor, as primícias do teu reino. Nós temos certeza, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, mas nós teremos motivo de sobra para em tudo glorificar o teu santo e poderoso nome. Sendo assim, ó Deus, entregamos essa oração aos céus, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Irmãos, então vamos aos avisos. Domingo, às 8h30 da manhã, temos esse ensaio, que é o último ensaio do ano, né, Brunão? Às 8h30, nossa Irmandade está convidada, às 8h30 da manhã, para estar aqui junto de nós. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês desse ensaio. Quero fazer um pedido para a nossa Irmandade do Alphaville, nossa Irmandade dessa congregação. Procurem congregar não no domingo de manhã aqui. Procurem congregar domingo à noite, às 18h30, que haverá Santa Ceia também. Para a igreja não ficar muito cheia, irmãos. Nós não podemos ter superlotação na igreja. Então precisamos, nesse momento, por incrível que pareça, de pedir para vocês não virem no culto domingo de manhã. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas também não adianta não vir ninguém de manhã e entupir a noite. Tentem aí, vamos nos conversar no grupo aqui do Alphaville para dividir um pouco a nossa Irmandade. Se a nossa Irmandade do Alphaville se congregar toda hoje, essa igreja não cabe mesmo. Não tem como acomodar toda a Irmandade. Então, vamos dividir a turma aí, domingo de manhã e domingo à noite, por favor, tá bom? Parece brincadeira, mas é um pedido para a segurança da nossa Irmandade. Vem aí a segunda onda do contágio do Covid e nós precisamos estar bem ligado, bem esperto, cuidando da saúde do nosso próximo. Nós teremos várias visitas que vêm por decorrência do ensaio, então já ficarão para o culto, para a Santa Ceia. Vai estar bem cheio, tá bom? Mas vão me chamando no WhatsApp, tem o contato aqui da nossa... Eu vou fazer melhor, vou colocar no Google uma votação para vocês escolherem qual culto que vocês vêm, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas haverão em cada culto, tá bom? Para a nossa Irmandade aqui do Alphaville, as visitas estão liberadas para vir no culto que eu achar melhor, ou de manhã ou à noite. A nossa Irmandade da outra vez já fez assim, deixou de vir de manhã e veio à noite, deu super certo, ainda que ficou cheio, mas dentro do limite da capacidade do distanciamento. No sábado nós teremos a reunião do Ministério, a última reunião do ano, todos convidados, já foi feito o convite através do aplicativo Zoom, os anciãos já receberam o link e já estão compartilhando aí com vocês. Baixem o Zoom no celular ou no computador e participem junto de nós, tá bem? Essa reunião vai ser uma bênção. Todos que ocupam qualquer cargo na igreja deverão participar. Músicos, organistas, irmãs da piedade, porteiro, todos, indistintamente.
Nós vamos estar aqui sempre para receber a Irmandade. Pedimos a colaboração dos irmãos nas Santas Coletas. Na descrição do vídeo está aqui as informações para fazer a sua transferência e tem a chave do Pix para você fazer a transferência direto pelo Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Está na descrição do vídeo aí. Tem uma igreja de Sorriso no Mato Grosso para pagar. São 5.000 por mês. Precisamos da ajuda da Irmandade. O que mais de aviso, Brunão? O irmão Bruno vai dar um churrasco na chácara dele agora de final de ano. Estão todos convidados. O endereço qual que é, Brunão? Não passa, né? Não passa de jeito nenhum. Tudo certo de aviso? Então vamos cantar o hino 281 e aguardar a palavra do Senhor. 281. Glória a Deus. Envia, ó Deus, os teus dons divinais aos teus filhos que buscam teus bens celestiais. Vem, Senhor, com teu poder, enviar tua grei, que do céu quer receber a tua mercê. Reveste, Senhor, com as armas do céu, o teu povo que busca te ser fiel. Vem, Senhor, com teu poder, enviar tua grei, que do céu quer receber a tua mercê. Vem, ó Criador, nos cingir de amor e do teu Santo Espírito Consolador. Vem, Senhor, com teu poder, enviar tua grei, que do céu quer receber a tua mercê. Glória a Deus. Vamos, irmãos, aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Nós temos uma visita hoje aqui, que ele veio todo sem roupa de crente, tudo. Acho que ele está até com uma blusa. Essa blusa do Bruno é sua? É uma blusa sua? O Montiago está com a blusa do Bruno. Você imagina você vestir um macacão de batismo no microfone desse aqui? É só Deus. O Montiago está aqui hoje, passou para nos acompanhar no culto. Não quer aparecer, porque ele é muito bonito, ficou famoso e não quer mais saber. Como que é o nome do canal lá, Tiagão? Tiago de Pobre Silva CCA, que é o Tiago sem H, Tiago.
Tiago Silva CCA, é o canal do YouTube do irmão Tiago, lá precisa dar uma bombada nele, para ele começar a fazer bastante live, começar a fazer transmissão ao vivo também de Santo Amaro, certo? Tiago Silva CCA. Busca aí no YouTube, já se inscreve, ativa a notificação. Irmão Tiago, estou achando que só hoje vai aumentar uns 500 inscritos lá. Se não for 500, vai ser 2 ou 3, mas que vai. É por causa do ar, né? É porque aí fica frio. Aqui fica quente. Santo Deus. Tá bom, Tiago Silva CCA. Não garanto que tenha coisa boa, mas o irmão é gente boa. Vai receber a Irmandade com alegria lá. Vai sim, se Deus quiser. Quer falar alguma coisa, irmão Bruno? Quer aparecer para a Irmandade? Então tá bom. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, onde fala aqui o Cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Mas dá para você orar mesmo sem aparecer. Você arruma um microfone para ele aí, Bruno? Tem um sobrando aí? Então pega esse meu aqui, na hora de orar. Ele não precisa aparecer na live, que é para não espantar os freguês. 1 Samuel, capítulo 2. Não, verso 1. Não precisa pôr verso, não. Irmão Tiago, você precisa ver o dia que eu falei Coríntios aqui. Ele foi procurar no Google como é que escrevia Coríntios. Acho que ele escrevia que você ia escrever Coríntios com TH, não ia? 1 Samuel, capítulo 2. Pode já, irmão Bruno? Vamos ler com a ajuda de Deus. Então Ana orou e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Até aqui, irmãos. Amém. Como mudou a vida dessa mulher de um capítulo para o outro, né? Se a gente lê o primeiro livro aqui, primeiro capítulo do 1 Samuel, no verso 9, diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. De uma mulher amargurada, né? Quando os irmãos puderem ler lá, vocês poderão notar. Uma mulher amargurada, entristecida, ultrajada pela vida, se sentindo a pior das pessoas, porque ela queria ter um filho e não podia, e a sociedade encurtia e colocava essa responsabilidade na mulher, que além dela ter a obrigação de gerar, é como se fosse obrigação dela gerar filhos homens ainda. Era um absurdo, mas era o contexto da época. Então ela tinha uma cobrança social, ela tinha uma cobrança familiar, ela tinha uma cobrança pessoal, uma insatisfação pessoal, que ela então aceitava para si aquele jugo, aquele peso, e sentia-se então a pior das pessoas. É só a gente ler o texto e vai ver como ela estava amargurada de espírito, e ela mesma confessou ao sacerdote Eli: eu sou uma mulher amargurada de espírito, da multidão dos meus desgostos eu tenho falado com Deus até agora. Então ela reconhecia essa amargura, essa tristeza. Até que no momento, a palavra de Deus, o Espírito de Deus mudou a sua história, mudou todo aquele contexto de tristeza, de humilhação, de estar subjugada, de estar inferiorizada, para um contexto de paz, de vitória, de portas abertas, de alegria. Parece ser pouco tempo,
Mas o cântico veio quando o menino já era grande. Não foi quando ela engravidou, não foi quando ela teve o bebê, não foi quando o neném mamou pela primeira vez ou pela última. O cântico veio quando ela foi deixar o menino para servir a Deus junto com o sacerdote. Ele tinha 7 anos, né? Era mocinho grande já. Quando ela foi levada para lá. Quando o menino foi levado para lá. Amados irmãos, nem sempre o cântico de vitória nasce na hora que a gente quer. Leva um tempo. Demora, demanda algum tempo. Aliás, se tudo que nós quiséssemos acontecesse na hora que a gente quer, não precisava de fé. Era só jogar pozinho de pirlim-pim-pim e as coisas aconteciam. Seria bom, talvez não bom para a salvação. Você quer o microfone? Quer isso aqui? O que você veio fazer aqui então? Ah, ele vai, mas por quê? Não, ele ora aqui comigo, não tem problema não. Acho que o Bruno está querendo aparecer na live, mas já é a segunda vez que ele vem aqui. Então, não tem problema, mesmo sem interno, pode ir aqui, não tem problema. Então, demora, é um parto, para nascer o milagre na nossa vida, leva um tempo, demanda um tempo. Por isso que a palavra fala orar e perseverar em oração. É sofrido, irmão, é doído, não é fácil esperar. E a igreja tem um papel fundamental nisso. A igreja, a instituição, igreja, CNPJ, entra aqui, Deus seja louvado, cantam de pé, 2 sentados. A igreja, a instituição igreja tem um papel fundamental nisso. Eu vejo a igreja, instituição, como estou dizendo, como um alcoólico anônimo, um terapeuta ocupacional, um coaching, um psicólogo, materialmente falando. A igreja tem essa influência material na vida das pessoas, que é de promover o bem, promover o bem-estar e, acima de tudo, incutir na mente das pessoas um estado de otimismo permanente, não de alienação, né? Aquela pessoa que está sempre feliz porque ele não tem noção, não tem uma conta para pagar, não sabe como as coisas estão, ele não está nem aí para o mundo, não sabe quem é o presidente, não sabe do Covid, não sabe de nada. Não. Não é um estado de alienação, é bem ao contrário, é ter consciência do mundo que vive, saber exatamente o que está se passando, saber da gravidade das dificuldades que está passando, mas ainda assim dizer, eu confio no Senhor, eu tenho uma estrutura que me apoia, que me incentiva, que cuida de mim, que é a igreja, e eu não vou me deixar enlouquecer por isso. É fácil? Em absoluto, é extremamente difícil, mas é possível. É um processo de aperfeiçoamento, um processo de crescimento espiritual, um processo que nos vai levar mais próximos do Senhor, que nos vai levar mais próximos de Deus, um passo de cada vez. Se você fizer uma caminhada de 1 quilômetro, quando você tiver andado 1 metro, falta 999 metros, e 998, e 910, até que você chega. Mas é um de cada vez. Por maior que seja o pulo que você der para economizar etapas, economizar passos, ainda assim não será do total que você precisa percorrer. Talvez, se você der um pulo de 100 metros, se você for sobrenatural, for filho de um sapo, por exemplo, você vai precisar dar 10 pulos de 100 metros. E assim por diante. Então, a fé, ela é trabalhada, irmãos. Ela é treinada. A fé, ela é praticada. A palavra fala prática da fé. Se é prática, é treino, é tentativa e erro, é tentativa e êxito, é sucesso e alguns insucessos. Em alguns momentos eu vou alcançar alguma coisa pela fé, em outros momentos eu não vou alcançar porque a fé não foi suficiente. É como você comprar um carro de 10 mil tendo só 5 mil. Você não vai conseguir comprar. Falta saldo, falta recurso. Talvez você compre um carro de 5 mil. Entende? E a fé, ela é praticada. A fé, ela é treinada no nosso coração. Mas não é treinada vindo para a igreja, não é treinada cantando hino, não é treinada pegando a palavra. Ela é treinada vivendo, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, aprendendo, errando. Diga-se de passagem, a gente aprende infinitamente mais errando do que acertando. Porque só se aprende mesmo com os erros. O êxito, na maioria das vezes, nos engoda, nos encanta, faz com que nós nos achemos melhor do que nós efetivamente somos, e depois vira uma tragédia, uma derrota na vida da pessoa, porque o pior não é ela ser ruim, é ele achar que é bom. Aí é triste, hein?
Aí a pessoa sofre e os que estão à volta sofrem também. Um pregador achar que prega muito quando não prega nada, em vez de buscar, orar, pedir, então ele vai se afundando cada vez mais. Um profissional, um aluno de escola, um marido, uma esposa e assim por diante. E Ana foi recorrer ao único recurso que ela tinha, a igreja. Ela foi falar com o Senhor, mas foi orar na igreja. Você vê que engraçado? Ela podia ter orado na rua, podia ter orado no banheiro, lavando louça, lavando roupa, na casa. Ela foi orar na igreja. Porque na humanidade, para o homem em geral, a instituição igreja tem um papel fundamental, importantíssimo. Eu penso que o dia que forem extintas as igrejas e a religião como um todo, e nós viramos ateus, sei lá, que nós parecemos caminhar para isso, a vida vai perder o sentido. O que vai ser da nossa vida se na hora de uma angústia, de uma luta, você não tiver um Deus a quem recorrer? Mesmo que você não creia, mesmo que você seja pecador, mesmo que você seja errado, aquilo traz um conforto. Ela precisava ir na igreja para Deus ouvir ela? É evidente que não. Mas para ela foi importante estar lá. Para ela foi importante ir até a presença do Senhor, na concepção dela, porque o Senhor está em todo lugar, mas estava lá. Para ela, ele estava lá. Ela precisava daquela referência. A nossa fé precisa de gatilhos, de botõezinhos. Um pega o olhinho ungido, outro ora no monte, outro ora na madrugada, outro faz jejum e assim por diante. São gatilhos, são artifícios que acionam a fé racional aqui na nossa mente e nos faz alcançar as coisas sobrenaturais de Deus. Irmãos, servir a Deus vai muito mais além do que toda a nossa concepção humana possa alcançar. Servir a Deus vai muito mais longe do que só estar na igreja. Servir a Deus deve gerar em nós um reflexo de bem-estar, de contentamento, de realização, de sensação de dever cumprido, de paz interior, de paz consigo mesmo. Quantos e quantos irmãos e irmãs atribulados e atribuladas que nós encontramos, sofrendo de depressão, sofrendo das síndromes mais diversas, sofrendo de um casamento fracassado, sofrendo de um não contentamento, um descontentamento na sua vida profissional, na sua vida pessoal, com as escolhas da sua vida pessoal, vivendo de acordo a um estereótipo que a sociedade prega, mas não é aquilo que ele acredita, então vai virando uma inconformidade, você não cabe no mundo, você não cabe no contexto que o mundo propõe para você, então você não é feliz consigo mesmo. A fé tem esse propósito também, glória ao nome santo do Senhor. A fé tem essa função também. Por quê, irmão? Porque quando eu acredito que eu estou no lugar certo, acredito piamente naquilo, que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eu tenho paz, eu estou tranquilo, não me importa se o da esquerda ou da direita acreditam, entendem, acha bonito ou feio, eu acredito. Tem um ditado que diz que a consciência vale por 1000 testemunhas. A nossa consciência passa no crivo da nossa fé, do que é certo, do que é errado. A fé me dá uma diretriz de certo e errado. A fé me dá um norte, um orientador para andar em caminhos de retidão, para andar em caminhos de paz, para andar em caminhos de obediência diante da palavra de Deus. E quando eu assimilo isso dentro de mim, eu consigo de uma vez por toda ter paz comigo mesmo. Por várias vezes Deus tem mandado a palavra falando sobre isso, porque o povo de Deus, irmão, tem sido um povo atribulado, um povo atormentado por pensamentos ruins, um povo atormentado por dúvidas, de onde deveria partir sempre a certeza da fé, a certeza da graça, a certeza do dever cumprido, a certeza de estar diante de Deus. Mas nós passamos a nossa vida toda tentando mostrar para o pastor, mostrar para o membro, mostrar para a sociedade, para não sei mais quem. Eu estou certo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou indo no caminho certo, quando na verdade seria suficiente que apenas nós crescemos nisso. Seria suficiente que apenas nós entregássemos a nossa vida a esse propósito. Que nessa noite, irmão, você encontre a paz interior em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo das novidades que a vida te trouxer. Não tenha medo dos
das mudanças, dos novos ares que a vida te trouxer. Viva tudo o que você puder viver na presença de Deus. Não se arrependa de nada. Arrependa-te de não ter feito alguma coisa. E se nesse processo você fizer alguma coisa errada, busca a misericórdia de Deus. Mas nunca deixe de tentar ser feliz. Glória a Deus. Nunca deixe de tentar e buscar a sua realização pessoal. De buscar os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos. Mas, irmão, a minha mulher não acredita, meu marido não acredita, a minha família não acredita, mas se você acreditar, já deu certo, no nome do Senhor Jesus, porque no final das contas, vai ser você e só você. Sonho não se divide, não é que nem comida, que nem Coca-Cola, que nem roupa. Sonho se vive, é único, só serve para o dono. É que nem filho. O filho mais bonito do mundo é o meu. E o seu é o seu. Já os pais do irmão Bruno não podem dizer a mesma coisa. Mas é assim. Só serve... Quem que tem razão numa briga? Eu ou você? É claro que eu vou achar que sou eu. E por mais que eu saiba que você tem, eu nunca vou admitir. Autopreservação. Defesa das suas concepções e daquilo que você acredita ser certo. Essa noite, essa palavra vem dizer a você, está sendo gerado um cântico de vitória na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Está sendo composto um cântico de vitória na tua vida. Uma vitória interior, uma vitória sua, particular, íntima, que será cantada, comemorada entre você e o teu Deus. A vitória de deitar e dormir de consciência em paz. A vitória de estar na casa do Senhor de coração aberto. A vitória de encarar o mundo aí fora de cabeça erguida. A vitória de lutar por aquilo que você acredita, independente de religião, independente de sexo, independente de gênero, independente de qualquer outra coisa. A paz interior. Irmãos, creiam nesta santa palavra. Hoje Deus vem trazer pela sua palavra a santa paz de Deus na vida da igreja. A igreja de Deus tem estado inquieta e atribulada. Tem sido perseguida em todo o tempo pela nossa mente. Os nossos pensamentos têm deposto contra nós. Tem lutado contra nós e nos tem feito regredir na fé, nos tem feito nos afundar em abismos tão profundos que a igreja não alcança, que a família não alcança, que a sociedade não alcança, mas a palavra de Deus alcança, irmãos. Glória ao nome do Senhor, a palavra do Senhor alcança, o amor de Deus alcança. A graça de Deus alcança. Que o Senhor faça nascer em nós, por essa santa palavra, as virtudes do seu Espírito Santo. E faça nascer em nós uma graça maravilhosa. Faça voltar o brilho aos nossos olhos, o sorriso nos nossos lábios. Que nós levantemos a nossa cabeça, aprumemos, deixemos nossa coluna ereta para cima e digamos: Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu poder, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que não é força minha, eu sei que não é condição minha, Senhor, eu sei que vem tudo de Deus para a minha vida. E fazendo assim, irmão, tu serás como Ana, da humilhação a exaltação, do esquecimento à lembrança de Deus e, acima de tudo, a realização pessoal, individual, a graça de Deus derramada sobre si, o amor de Deus manifesto na sua vida, a força de Deus brotando do íntimo do teu ser, te impelindo a continuar, te levando para frente, te dando novos horizontes, fazendo nascer novos projetos na sua mente, te animando, te encorajando. Em nome do Senhor Jesus, seja encorajado essa noite pela palavra de Deus. Seja encorajada pela palavra do Senhor. E siga os teus planos até o fim. Viva os teus sonhos até o fim. Se der errado, começa de novo. E se der errado de novo, começa de novo.
Até você conseguir o que você quer. Tentativa e êxito, tentativa e êxito, tentativa e êxito. Uma hora vai ser tentativa e acerto. Isso chama-se perseverar. Isso chama-se acreditar no Senhor. Isso chama acreditar na palavra do Senhor. E que com isso nós possamos, acima de tudo, nos sentir em paz diante de Deus. E crendo em dias melhores, que não virão, que já chegaram na nossa vida. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Você quer orar naquele ali ou quer aqui? Como é? No escondidinho? Você abre para ele lá, Brunão? Então tá bom. Hein? Você quer saber o quê? Você quer vir cantar aqui com igual a Moília? Então tá bom. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós agora, Senhor, mais uma vez nos dobramos diante da Tua presença em oração para agradecer por este culto, Pai, pelos hinos que Tu nos deste, pela oração, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor até aqui nos guiou, Pai. Oh, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, Pai, porque ela é a guia, Pai, ela é o mapa do tesouro daquele que crê, Pai. Te louvamos e Te agradecemos porque cremos, Pai, que o Senhor falou, Pai, a cada vida, a cada alma, na porção que cada um de nós necessitamos, Pai. Te louvamos e Te agradecemos pela vida do irmão Rodrigo, Pai, que esteve na presidência desse culto. Agora, Pai, eu quero pedir por todos que no decorrer do culto também apresentou os pedidos de oração, apresentou a causa, apresentou a família, casamento. Senhor, nós estamos passando por momentos que, de fato, como a palavra ela foi exortada, nós temos que exercer, viver, perseverar na verdadeira fé. Sim, na intimidade contigo, Pai, independente do homem, independente do pastor, da denominação, independente da aparência, Pai. Muito mais que isso, temos que ser íntimos contigo, Pai, porque a resposta certa vem do Senhor. Senhor, que nós possamos, através dessa palavra, entender a Tua vontade, o Teu querer, Pai, sobre as nossas vidas, em nós, Pai, e que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Te louvamos, Pai, Te agradecemos e todas essas bênçãos a Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 419, 419. Santo Deus. Se nós andarmos em obediência à palavra do Senhor Jesus, de Deus teremos grande recompensa, um tesouro na mansão de luz. Jesus Cristo, nosso Mestre celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Se nós seguirmos sempre os conselhos ensinados pelo nosso Deus, em breve todos nós iremos vê-lo
Cristo fomos todos escolhidos para termos vida eterna. Dos jovens e também dos pequeninos, é dos tais o reino celestial. Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso Mestre celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, irmãos, juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe a Irmandade pelo carinho, pela paciência. Sigam aí nosso perfil, nosso canal no YouTube, se inscrevam, ativem as notificações e deixem o seu like. E não esquece do canal do irmão Tiago, Tiago Silva CCA, sem TH, tá bom? Tiago Silva CCA. A paz de Deus, o amor de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.